Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Hoje já é o nosso programa número 15. Aqui toda semana nos reunimos para analisar o esporte brasileiro, em especial o futebol, mas numa perspectiva de esquerda, enfrentando o conservadorismo, que infelizmente é hegemônico nas pautas, nas agendas e nas políticas esportivas. Nesse espaço aqui tem resistência, aqui não, burguesão! Então bora movimentar essa bola, impor o nosso estilo de jogo, e eu já mando aquele canhotaço pro Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre? Bom momento a todos os amigos da mesa aí, boa noite. Qualquer momento que você esteja escutando, está muito bem-vindo ao nosso Ala Esquerda. Aproveitando para dizer que estava com saudade do Aqui Não, Burguesão. Você deixou de falar sua fala clássica, já clássica, essencial, no último programa, e para fazer não uma correção, mas acho que um pequeno aviso, né? A nossa Mônica Cury, para quem eu vou passar a bola daqui a pouco, disse que a gente iria debutar, fazer o nosso programa número 15, com mulheres, mais mulheres à mesa, falando sobre futebol feminino, falando sobre mulheres no jornalismo esportivo, só que essa pauta a gente teve que não cair, mas adiá-la, porque a nossa convidada teve um probleminha, então provavelmente o nosso programa 16 será com esse tema. Então, sem mais delongas, boa noite, Mônica. Receba essa bola aí. Fala, Herbert. Fala, Alexandre. Vou passar já a bola pro Thiago aqui. Mas é isso, a nossa pauta não caiu. Estaremos no programa 16 com várias mulheres aqui falando sobre jornalismo esportivo feminino. Só no seu programa 17 que tá bom, já tá bom. Mas hoje é um tema bacana também, é um tema que vai dar o que falar. A gente tem muita coisa para dizer aí. A elitização do futebol. O que está acontecendo aí hoje em dia. E vamos começar aí. Vou passar a bola para o Thiago rápido para a gente voltar a esse tema aí. Que lançamento, Mônica. Que primor. Recebi aqui e desejo boa noite, bom momento a todos. Alexandre, Herbert, nossos ouvintes. E, Mônica, gostei da fala sobre o 17. Tenho uma ideia. A gente pode pular do ala esquerda 16 para o 18, né? Não vamos dar moral. Eu acho super válido também. Todo o meu apoio. E é isso. Então, combinado aqui agora. Vamos pular do ala esquerda 16 para o 18. Vamos sem mais delongas, sem enrolar muito. Vamos começar aí o assunto que é muito importante. Falar sobre iniciativas populares ou nem tão populares assim, mas de resistência à elitização do futebol. A gente sabe que o futebol vem se tornando um ambiente cada vez mais elitista, mais excludente. E é importante que hajam ações que contraponham essa lógica, né? Essa lógica do lucro, a lógica de excluir as pessoas mais pobres do estádio. E a gente vai falar sobre situações e ações que têm acontecido no nosso futebol que lutam contra isso, né, Alexandre? O que você tem de dizer a gente? Exatamente, Thiago. Acho que você definiu muito bem. Acho que um símbolo dessa elitização do futebol é essa arenização, né? Quer dizer, essa parceria entre concessionárias, governos de estado, Ministério Público, Judiciário, sempre procurando esvaziar o estádio de futebol de todo o seu conteúdo cultural, político, social, tentando transformar agora os estádios de futebol nesse espaço asséptico, frio, né? A famosa Thiago Leifert-ização do futebol, né? É como se aquilo ali fosse apenas um espaço de entretenimento, como se fosse um show, né, desprovido de toda a história que o futebol tem, em especial no nosso país. Então a gente está tentando mapear uma iniciativa ali e acolá, alguma coisa que possa, de certa forma, enfrentar essa lógica. É muito difícil, a gente já conversou em outros alas esquerdas, que parece quase uma tendência impossível de ser bloqueada, né? Essa elitização, essa arenização, mas a gente segue na resistência, tentando de alguma forma, para nos acompanhar, mapear alguma coisa ali e acolá. Eu lembro até que na nossa reunião de pauta, Thiago, você mesmo comentou, de repente o tema podia ser uma luz no fim do túnel. Acho que uma luz seria ser muito generoso e otimista, né? A gente está chegando no Natal, está parecendo mais assim, sabe aquela luz pisca-pisca de árvore de Natal, né? Dá uma piscada e fica um tempão sem nada, e de repente dá uma piscadinha. Acho que é assim, né? De vez em quando aparece alguma coisa. E aí eu queria colocar para a nossa primeira rodada uma iniciativa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que é uma mudança na estrutura das cadeiras do Maracanã, do novo Maracanã, que significaria, na verdade, retirar as cadeiras da parte de trás dos gols
e resgatar um pouco o sentido da geral. Talvez a molecada que esteja acompanhando aqui o Ala Esquerda, que não esteja tão familiarizado, a geral era um espaço dentro do antigo Maracanã, do verdadeiro Maracanã, em que as pessoas pagavam ingressos baratíssimos para poder assistir o jogo. Assistir o jogo em pé era um fosso que ficava ao redor do gramado e a pessoa ficava ali com os olhos na altura do gramado. Então assistia o jogo numa outra perspectiva, mas vivia toda a emoção do estádio e eram pessoas mais pobres que conseguiam pagar esse ingresso e assistir, diferentemente da realidade de hoje das arenas, que tudo é muito caro. Então foi feita uma iniciativa aqui no Rio de Janeiro, um projeto de lei dos deputados André Siciliano e Zeidan Lula, ambos do PT aqui do Rio, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Esportes, posteriormente pela Comissão de Defesa Civil, de Obras e Infraestrutura, foi para o plenário e foi aprovado. Então agora está nas mãos do senhor Morte, né, o nosso governador aqui, o Wilson Witzel, para ele analisar. O que diz fundamentalmente o projeto é que permite ao governo do estado retirar aquelas cadeiras da parte de trás dos gols, construir, digamos assim, uma forma de que as pessoas possam assistir o jogo em pé, pagando ingressos mais populares. Com isso você vai ter mais lugares no Maracanã e vai possibilitar ter ingressos populares. Enfim, é uma iniciativa na impossibilidade da gente voltar a ter aquele Maracanã antigo, né? E a forma fantástica que ele era, com toda a dimensão histórica-cultural que ele tinha, é uma iniciativa que pode baratear alguns ingressos. Acho que vale a pena discutir como um modelo aí, quem sabe, que possa abrir as portas por ingressos mais populares e setores mais populares nos estádios. Num primeiro momento, eu acho positivo. O que você acha, Herbert? Bom, Alexandre, eu particularmente acho positivo a volta da geral de ter... Eu sempre sou a favor de ter setores populares no estádio. É lógico que o pensamento do capital, né, das pessoas que tomam a decisão é sempre de ter um espaço popular como se fosse um cercadinho, né, como se ele fosse o menor espaço do estádio. Na verdade, na lógica que a gente está, no país que a gente está, com o número de desempregados que a gente tem, de pessoas em subempregos, o setor popular ele tem que ser maior do que qualquer outro setor. Mas, enfim, da minha perspectiva de torcedor, eu sempre serei e sou a favor do setor popular. No entanto, eu gostaria de começar fazendo uma pequena provocação, né? Esses estádios, essa arenização que ocorreu no Brasil, ela, como você bem disse, ela ocorreu por conta de parcerias público-privadas, né? Ela funcionou dessa maneira. E aí a gente tem que entender que a parceria público-privada aqui no Brasil, ela funciona da seguinte maneira: o ônus, né, ele é para o público. Então, o dinheiro para a construção ele é do público. E o bônus é para o privado. O lucro é do privado, é das empresas, né? Então, como o privado não teve lucro, o setor privado não teve lucro, não só com o Maracanã, mas com todos os estádios da Copa, então tem muitas empresas devolvendo esses verdadeiros elefantes brancos para o setor público. Isso vai acontecer na Arena Pernambuco, na Arena das Dunas, em Manaus e também aqui no Maracanã, já aconteceu. Então a gente tem que entender essa lógica de que a gente vive aqui no Brasil uma elite do atraso. O Brasil estava elitizando o seu futebol quando a Inglaterra, que foi precursora nisso, já estava voltando atrás em várias medidas. O Brasil tem essa mania de copiar a Europa, não só no futebol, em várias coisas, copiar coisas que já deram errado e que os países que foram os idealizadores de determinadas tecnologias já estão voltando atrás. O futebol, para mim, é o maior exemplo disso. Na Inglaterra já há discussão, já tem clube trabalhando com ingresso popular, mesmo lutando sempre o estádio, porque a torcida é fria, a torcida não funciona como uma torcida, é mais uma lógica de espetáculo, enquanto a gente estava elitizando o nosso futebol. Então eu acho que essa geral do Maracanã ela vai voltar, mas não vai voltar na lógica que a gente conhecia. Não se enganem que vai ser uma geral que vai pegar o estádio todo. A ideia é fazer só atrás dos gols, mais ou menos como é na Arena do Grêmio. E esse ingresso eu não acredito que deva ser tão barato assim. Principalmente porque o Fluminense nem tanto, mas o Flamengo tem sempre enchido o estádio, não lotado sempre, mas tem sempre enchido o Maracanã. Então o Maracanã em alguns jogos tem ficado pequeno, digamos assim, para a torcida do Flamengo. Então, na verdade, eles querem aumentar essa volta da geral, é pela lógica do capital, é para ter mais gente.
Então eu não acredito que o ingresso vá ser tão barato assim. Eu também não quero fazer exercício de futurologia aqui, mas o que é importante a gente saber que essa volta da geral não é pelos motivos que a gente conhece e que a gente gostaria. Na verdade, é uma lógica pelo capital, por esse caminho. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olhos bem atentos nisso e investigar. Acho que a gente tem que ficar de olhos bem atentos, mais uma vez, e não ficar tão feliz com qualquer migalhas que vão dar pra gente. E aí, Mônica, o que você acha? Pois é, eu tava aqui pensando quando o Alexandre fez essa pergunta, e na verdade eu sou super a favor da geral, inclusive já assisti jogo na geral, experimentei isso na minha vida, e foi uma experiência totalmente diferente de ficar lá em cima na arquibancada, até porque a geral misturava, né, as torcidas. Eu fui ver Fluminense e Palmeiras há muito tempo, e as torcidas estavam misturadas, tinham palmeirenses do meu lado. Essa, para mim, era uma das melhores coisas da geral. E aí, pelo que o Herbert falou, e que eu também concordo, não vai ser do mesmo jeito, né, que era antes, por questões de segurança. Hoje a gente não pode misturar mais torcida, tá tendo um jogo de torcida única, então que dirá misturar, né, numa geral, um Flamengo e Fluminense, Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo, enfim, acho muito difícil permitirem isso, então acho que vai ser meio como o Herbert falou mesmo, atrás do gol, tudo separadinho, e aí acho que já perde um pouquinho a graça do que era de fato a geral antes. Mas acho válido, acho que tem que ter esse espaço para a galera. E eu acho que o pessoal confunde muito hoje em dia conforto e segurança com preço acessível, assim. Já caiu no ditado popular, assim, na boca do povo, que se a gente quer conforto e segurança, a gente tem que pagar um preço mais alto. E na verdade não, né? Não existe isso, assim, sabe? Tem como você colocar preço acessível sim e ter estádio confortável, porque tem gente mais velha que quer ir ao estádio e que realmente não aguenta ficar em pé o jogo todo, ou não aguenta ficar nessas cadeiras péssimas, que são cadeiras péssimas. Tem que ter acessibilidade para cadeirantes e tal. E a galera fala, para ter tudo isso, o preço tem que estar lá em cima. E aí é o que eu acho que pecam, né? Porque não precisa ser dessa forma. Essas arenas, hoje em dia, servem de muros, assim. Porque é isso, eles colocam o preço lá em cima e fica só aquela galera que nem sei se gosta de futebol direito ou se tá ali só para fazer aquela selfie, aparecer nos stories e tal, como foi o caso da Copa do Mundo, Olimpíada. A galera ia muito mais para fazer stories do que para curtir mesmo o futebol, os jogos, enfim, tudo que estava rolando ali. Eu vou até relembrar aqui, quero relembrar uma frase emblemática de 2017 do Alexandre Calil, que na época era o presidente do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que é um clube de massa, um clube aqui em Minas Gerais, dito clube do povão, da galera. E o Alexandre Calil falou em 2017, futebol não é coisa para pobre. E realmente não está sendo, porque aí eu fui pesquisar aqui, fui fazer umas contas e tal. O brasileiro que ganha um salário mínimo, para ele conseguir ir no estádio, ele gasta quase 11 horas de trabalho. Para ele pagar só o ingresso de entrada, hein? Porque vamos combinar aqui, né, galera? Ninguém paga só o ingresso de entrada, porque as pessoas não moram em frente ao estádio. Você tem que se locomover até lá, ou seja, você paga ou gasolina, ou estacionamento, ou transporte público. Você come, porque, né? E a comida dentro do estádio está cada dia também mais cara. Antigamente não era assim, hoje em dia está caríssimo, cheio de coisas, cheio de preço mínimo e etc. E aí o futebol acabou se transformando realmente em coisa de rico, porque o trabalhador que ganha R$ 998, ele vai trabalhar 10 horas para pagar um ingresso só. Quer dizer, ele fica praticamente 2 dias do mês dele trabalhando para ir em um jogo de futebol. O time dele geralmente joga 2 vezes em casa no mês, que é o normal, né? E aí, como é que ele faz? Ele vai gastar 4 dias do trabalho dele só para ele chegar lá e assistir um jogo do time dele, e o resto da vida dele, como é que ele faz, né? Futebol agora, infelizmente, é coisa para rico, né, Thiago? Concordo absolutamente, Mônica. É triste essa constatação de que o Calil falou, e o Calil falou sendo um cara do meio do futebol, sendo um desses cartolas execráveis que a gente tanto fala aqui.
E a lógica deles é essa. Ele falou isso porque ele realmente pensa e aplica isso na prática. Os dirigentes não estão nem aí se a pessoa mais carente financeiramente vai para o estádio ou não. Eles estão pensando no lucro, eles estão pensando com a lógica do capital. E eu concordo quando vocês disseram que a lógica da geral não vai ser uma lógica, vamos voltar à geral, vamos dar oportunidade das pessoas mais pobres voltarem ao estádio, vamos abrir espaço para todo mundo. A lógica não é essa. A lógica é que o Flamengo atualmente vem enchendo os estádios, como o Herbert disse. No entanto, o Flamengo só consegue botar, devido às limitações, as áreas que têm que ser separadas, o Flamengo só consegue botar pouco mais de 60 mil pessoas, se eu não me engano, 62 mil pessoas. Com essa lógica de abrir uma nova geral, de cimentar atrás dos gols e criar esse novo setor, a expectativa é de botar 85 mil pessoas no estádio. Mas isso visando o quê? Visando lucro e visando, talvez, um recorde de público mundial que seria bom para a marca Flamengo. Mas em nenhum momento a intenção é a de trazer as pessoas mais necessitadas. Por isso que eu concordo com o Herbert que talvez esses setores não vão ser tão baratos assim, não vão ser tão acessíveis assim. E concordo muito com a Mônica quando ela diz que por que tem que ser sem cadeira? Por que um local popular tem que ser sem conforto? Entende? É uma divisão clara, assim, de que quem não tem dinheiro tem que se virar lá de qualquer jeito e quem tem fica confortável sentado na cadeira. Mas tem muita gente idosa, muita gente deficiente que não tem condições de pagar 80, 100 reais no ingresso, e essas pessoas vão continuar afastadas dos estádios. Então, assim, é como o Herbert disse, a gente não pode ficar se contentando com qualquer migalha. Particularmente, acho que a gente tem que ficar muito atento, muito vigilante com essa história da nova geral. A gente tem que ser crítico, não adianta cair naquele papo de futebol raiz, a geral vai voltar, porque vai ser totalmente diferente. E como a Mônica bem falou, da liberdade que as pessoas tinham para andar na geral, para correr, dar a volta no campo, isso não vai acontecer mais. Provavelmente esse setor, os torcedores vão ficar ali como se fosse um cercadinho, como se fossem todos parados ali, não vão ter aquele espaço para se locomover, para ver o jogo inteiro. Então, sou a favor, sim, de ter setores com ingressos mais baratos. Concordo com o Herbert que deveria ser a maior parte do estádio, mas sabendo da lógica do futebol atual e conhecendo a atual diretoria do Flamengo, que tem uma lógica extremamente capitalista, extremamente agressiva até, não consigo ainda me empolgar com essa história da geral. Então, gente, eu concordo com o que vocês estão dizendo. Eu acho que tudo isso tem que ser olhado com aqueles olhos enormes, assim, aquele de desenho animado, né, quando fica assustado, assim, para verificar o que realmente está acontecendo, os interesses que estão por trás. Mas, assim, infelizmente, nós nunca vamos ter mais aquele Maracanã que já tivemos, né? Isso não vai acontecer. Então, dentro da realidade hoje das arenas, você pelo menos ter uma área mais popular, eu entendo como dentro desse ambiente tão, digamos assim, desfavorável a um projeto mais popular, algum tipo de avanço, porque, assim, mal comparando, eu fico pensando assim, se você vai num determinado show, em algumas casas de espetáculo, o camarote é um preço, aquelas cadeiras de laterais é um outro preço, aquelas cadeiras centrais são outro preço, e tem a pista, né? E a pista é sempre mais barata, porque a pista você vai ficar em pé, tem uma outra dinâmica, você vai assistir o jogo, vai assistir o show numa outra perspectiva. É claro que muita gente prefere muito mais assistir um show numa pista, porque dança, se movimenta, tem toda uma dinâmica. Não estou nem entrando nesse mérito, mas estou dizendo que tem uma diferença de conforto que automaticamente justificaria a diferença de preço. Então, nesse caso, eu nem acho que seja isso. Mas o cara mais pobre tem que ficar em pé, ele não tem direito à cadeira. Eu nem entraria muito nessa direção. Eu acho que você pode ter uma política de que os preços da cadeira sejam mais baratos. Eu acho que tem que ter, evidentemente, os clubes deveriam pensar nisso. No caso do Flamengo, não vou nem entrar no mérito, porque eu acho que o Flamengo há muito tempo já tinha que ter tomado vergonha na cara e ter construído um estádio na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro.
numa região popular, onde o Flamengo tem 80% da torcida, e tinha que ter um estádio ou em Duque de Caxias ou Nova Iguaçu, ia estar sempre lotado com preços populares, teria que fazer isso. Não vai fazer porque é um clube popular, mas é gerido por empresários da alta elite carioca que não pensam nisso. Eu acho que isso a gente tem acordo. Infelizmente, né? Todo dia você vai ver os exemplos, né, de quem são os dirigentes dos clubes. É o ex-presidente do banco, é o ex-presidente de uma grande firma, de uma grande empresa multinacional, ou é um novo rico, mas que fez muito sucesso num determinado setor de mercado, e aí vira presidente de clube. Eles não têm nenhum compromisso com políticas mais populares. A gente sabe que isso não acontece. Mas você, pelo menos, garantir algum tipo de espaço mais popular nos estádios, dentro dessa realidade muito difícil que a gente tem hoje, eu vejo como pelo menos alguma coisa, né? Não vou me iludir que isso vai mudar a lógica do funcionamento dessas arenas, mas pelo menos, e aí, claro, eu acho que tem que ficar um acompanhamento, porque quando houve a discussão desse projeto de lei, foram chamadas torcidas organizadas, foram chamados os clubes, foram chamados vários setores da área esportiva para conversar. E certamente houve pelo menos um encaminhamento de que esses ingressos não podem ser muito caros. Agora, se esses ingressos forem tão caros quanto, né, aí é um absurdo. Aí tudo isso vai por água abaixo, não vai ter nenhum resultado mais positivo no sentido de trazer hoje essa população que tão bem ilustrou a Mônica, que já paga aí uma quantidade enorme do seu tempo de trabalho para poder hoje ir num estádio. Só vai justificar se esse ingresso estiver aí muito barato, pelo menos uns R$10, para poder justificar de você dizer que é um setor popular. Caso contrário, aí é tudo para inglês ver, na prática nada disso vai funcionar. Não sei se vocês querem dar mais uma rodada sobre esse tema, ou eu coloco um outro tema aqui para a gente seguir discutindo e nada impede que a gente volte nesse tema também, à medida que a gente achar relevante. Vamos falar de um outro assunto também relacionado a essas iniciativas populares, pode ser? Alexandre, só completando, vamos passar para outro assunto sim, mas só completando, só para ilustrar, só para eu deixar aquela revolta de todo o programa com a diretoria atual do Flamengo, quero relembrar aquele caso de que o marketing ou a diretoria, ou sei lá quem foi na época, queria proibir o termo festa na favela, né? A gente não pode esperar tanto de uma diretoria que quer abolir um termo que era, embora fosse usado pejorativamente no começo pelos rivais, mas que foi incorporado pela torcida e representa tão bem o caráter popular do Flamengo, né? Só para deixar esse registro aqui, relembrar mais uma das situações que me revoltam em relação à diretoria do Flamengo. Muito bem lembrado, Thiago. Uma outra discussão que aconteceu essa semana e foi vista como positiva, pelo menos por quem gosta de um espaço mais popular para o esporte, foi um acordo que aconteceu entre o Flamengo e o Grêmio, os Jogos da Libertadores, liberando a entrada no estádio de instrumentos musicais, em especial para a torcida visitante, né? Então, o primeiro jogo aconteceu em Porto Alegre, a torcida do Flamengo, que foi ao estádio, pôde entrar com seus instrumentos musicais. Por que isso é interessante? Primeiro, quem já teve a oportunidade de ir ao estádio antes dessa tentativa de arenização completa, elitização completa dos estádios, sabe a importância disso, né? Da festa que é dentro dos estádios, as antigas charangas, né? Quer dizer, a possibilidade das torcidas estarem com seus instrumentos, como isso é importante para puxar as músicas, para o apoio, para a torcida, para os jogadores, para as equipes, enfim, para a festa como um todo dentro dos estádios de futebol, né? Isso que justificava aquelas festas. No decorrer do tempo, começou principalmente o Ministério Público, o Poder Judiciário, as próprias concessionárias, impedindo praticamente tudo dentro dos estádios. Não pode entrar instrumento, a não ser que seja a vuvuzela, né? Ou então aquela que o Carlinhos Brown inventou para a Copa do Mundo 2014, que aí podia, né? Porque aí tinha interesses financeiros da FIFA, do Comitê Olímpico, de popularizar um instrumento que a gente nem lembra o que era que ele inventou, que era uma barulheira lá que ninguém gostou e, enfim, acabou sendo até jogado dentro do campo, né? Em alguns jogos, acho que depois que o Brasil foi goleado, aquela confusão toda, mas foi rechaçado, né? Ninguém gostou, mas aquilo podia, mas outros instrumentos não podem. Na Copa do Mundo, a FIFA proibia entrar com radinho de pilha, olha que louco, que elitização. É um exemplo, né? Assim,
top do que é a elitização, né? Nem com radinho de pilha você podia entrar. Então, quer dizer, eles querem restringir ao máximo a possibilidade dessa festa tão importante. E, de alguma forma, o Flamengo e o Grêmio tentaram conversar para isso. Eu queria saber de vocês se vocês acham que os clubes, essas entidades tão fundamentais para tentar dar uma virada no futebol, né, quer dizer, enfrentar essas CBFs, essas confederações, essas FIFAs, se elas seriam capazes de outros exemplos como esse. É difícil acreditar, até porque a Mônica lembrou aí o caso do Calil, quando houve a tentativa de iniciar a Liga, campeonato da Primeira Liga e tudo mais, quem foi escolhido para ser o gestor da Primeira Liga, uma espécie do CEO, o cara que representava os interesses da Primeira Liga, era justamente o Calil, hein? O cara que falava essas barbaridades a respeito de como é que ele pensa o futebol. E olha que o cidadão de Belo Horizonte elegeu esse cara prefeito, né? Mas, enfim, é isso. Será que os clubes conseguem avançar um pouco nesse sentido? Ou vai ser um caso absolutamente isolado, sem maiores perspectivas de avançar? O que vocês acham, hein? E aí, Herbert? Bom, Alexandre, eu acho que a gente já tem um exemplo, eu acho que até mais contundente do que esse do Flamengo e Grêmio, foi o Cerro Porteño, que peitou a Conmebol com a festa da torcida, com sinalizadores, bandeiras, enfim, o recebimento, né, como se fala no restante aí da América do Sul, que fizeram uma festa muito grande, desafiou a Conmebol, porque entraram com artefatos que não podem entrar no estádio, foram punidos, né? Teve uma punição de $200 mil, e mais a perda de um mando de campo, e mais a perda da premiação que teria de patrocinadores e de direitos televisivos de 180 mil euros. E aí eu quero trazer uma coisa que eu acho que é importante a gente entender nessa parte do nosso continente. $200 mil americanos para o Cerro Porteño, talvez até esteja sendo preconceituoso. É muita coisa. Agora, para Flamengo, para Grêmio, para Boca Juniors, para River Plate, para alguns clubes, para Palmeiras, esse dinheiro não faz nem cócegas, sabe? Então eles têm a possibilidade de peitar a Conmebol mais do que alguns outros clubes. A Conmebol, ela sempre tem que pensar nos clubes da América do Sul como um todo, né? Então, quando ela vai pensar num clube grande ou mediano do Peru, ou do Paraguai, ou da Bolívia, ou da Venezuela, ela não vai poder aplicar a mesma sanção que ela vai aplicar a um Boca, a um River, a um Flamengo, enfim, algum clube de algum país que tem uma economia mais forte, né? Então, até por isso, as punições para esses times, os times brasileiros, argentinos, alguns times colombianos, elas acabam sendo muito brandas, né? Nesse sentido de que dá para peitar. Agora, a gente sabe, com as diretorias que se tem aqui, vai ser difícil a gente encarar isso, né? Vai ser difícil a gente ver esses clubes encarando a Conmebol. Agora, que há a possibilidade, não resta dúvida. Eu achei esse exemplo do Cerro Porteño fantástico, achei fantástico quando aconteceu. A festa foi lendária, mas a gente está sob ataque, né? A gente tem que entender também que a Conmebol está usando a Libertadores como um laboratório. Ela quer transformar a Libertadores na Champions League. Não à toa, a gente vai ter esse ano a final de jogo único, e não à toa vai ser no Chile, que o Chile, não sei se tanta gente assim sabe, mas ele foi o laboratório, né, da política liberal, da política econômica liberal na América Latina. Não deu muito certo. O Chile, nessa parte do continente, é o país que mais tem idosos cometendo suicídio por conta de aposentadoria. O sujeito que trabalha a vida toda depois se aposenta com uma mixaria. Então, não à toa, esse país que foi o laboratório dessa política liberal está recebendo a final de jogo único, onde a Libertadores está sendo laboratório também de uma política liberal, de capital e, enfim, tudo isso que a gente conhece. Eu acho que os clubes grandes, os clubes que são pertencentes de países com uma economia mais forte, têm condições de peitar. Não dá pra gente cobrar isso de um clube venezuelano, peruano, boliviano. Eu sei que eles têm também um aporte de uma grande empresa petrolífera ou petroleira, enfim, alguma coisa do tipo, ou de algum grande empresário. Mas a possibilidade de peitar há. Agora, conhecendo as diretorias que a gente tem, eu não acho que esse exemplo vai ser muito repetido, não. E aí, Mônica, o que você acha? Pois é, então, complicado tudo isso, né? Eu fiquei muito feliz também com essa notícia aí de que Grêmio e Flamengo conseguiram um acordo, os instrumentos vão voltar e tal. Eu gosto de ver isso, né? Eu gosto de ver a festa da torcida, bandeirão,
e tudo mais, sabe? Só que eu acho que isso é meio que a gente, né? Eu não sei se todo mundo gosta de ver isso, principalmente quando eles estão lá dentro do estádio, né? Eles acham bonitinho no sofá deles, vendo na televisão e tal, mas o que eu vejo quando essa galera vai para dentro do estádio, essa galera que se acha elite, né? Que é uma classe média, mas que se acha elite, é que eles gostam dessa higienização, sabe? Tudo incomoda eles dentro de um estádio de futebol. Não sei se vocês reparam isso na torcida de vocês também, mas aquela torcida organizada, que tem os instrumentos, que precisam ficar em pé, porque como é que vai tocar instrumento sentado, já incomoda um pouco essa galera que quer ficar vendo o jogo sentado, entendeu? E só que eles querem ficar vendo o jogo sentado e eles querem sentar ali perto da onde está a música. Olha que coisa louca. Eles não sentam lá no cantinho deles, não, e ver o jogo sentado, não. Eles querem sentar perto da torcida organizada pra, não sei, pra tirar aquela selfie bacana, pra fazer um stories mais legal e tal. Mas eles querem ficar sentados, entendeu? Então essa galera que se acha elite... Oi, fala. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, que teve claro, um protesto que eu achei muito inteligente de uma torcida organizada do Palmeiras. Vou falar aqui o nome, a Mancha Verde. Que eles foram pro estádio, pagaram o ingresso e no primeiro tempo de jogo eles não cantaram a música. Não cantaram nenhuma música. E a galera, a torcida do Palmeiras, o dito torcedor comum, que tá com um público bem elitizado, começou a vaiar essa torcida organizada. Mas aí é que eu fico pensando, é muito do que você falou. Qualquer torcedor no estádio, ele pode fazer a sua festa, ele pode cantar. Ele delega isso à torcida organizada como se a torcida organizada tivesse a função de fazer isso por ele. Entendeu? Isso explica muita gente que vai para estádio de futebol, que critica e tem algumas torcidas e alguns atos que têm que ser criticados realmente, mas que o cara tá ali, ele parece que ele não faz parte da festa, ele é um telespectador, ele é um espectador, ele acha que alguém tem que fazer o trabalho por ele porque ele pagou o ingresso mais caro. Eu acho que casa muito com o que você tá dizendo aí. Sim, claro, eles querem ficar sentados lá, eles querem ver o jogo limpo, sem bandeira na frente, sem ninguém passando na frente, sem o cara da pipoca, sem o cara da cerveja, sem ninguém falando nada perto deles. É como se eles estivessem no sofá deles, mas eles querem estar lá no estádio. Aí eu não entendo bem porquê, sabe? Mas talvez seja isso, o fenômeno das redes sociais de dizer, estou aqui, sabe? É só para isso que eles estão ali, para aparecer mesmo. Esse é o meu entendimento. E aí não sei, Alexandre, o Herbert que falou sobre isso, se esses clubes vão querer essa guerra mesmo, vão peitar as confederações e as organizações e falar, não, a gente vai levar bandeira, a gente vai levar instrumento, não sei. Não sei se eles vão peitar, porque muitos torcedores daqueles clubes não querem muito isso, gostam, mas não gostam. Sabe, é uma coisa bem louca, assim, bem estranha. Queria ressaltar aqui também que, assim, a gente falou de preço de ingresso, né? Que o torcedor comum, torcedor de classe mais baixa, não consegue ficar indo aos jogos e tal. E é louco porque, assim, o ingresso de jogo de futebol passa longe de ser a receita de qualquer clube grande do Brasil. Sabe, as receitas giram em torno de patrocínio, cota de TV, sócio-torcedor também, que está gerando uma receita legal para alguns clubes, mas ingresso passa longe de ser receita significativa, sabe? E aí você não tem ingressos acessíveis para o seu torcedor, principalmente clubes como Flamengo, Atlético Mineiro, acho que todos, mas principalmente esses que se dizem clube de massa. Eles utilizam desse jargão de clube de massa, clube do povão, para fazer um marketing. Na hora da propaganda lá é o clube de todo mundo, é o clube da galera, do povão, da favela, mas na hora da prática passa longe de ser isso, né? A gente sabe, Flamengo tá cobrando preços exorbitantes nos últimos jogos aí. Aquele torcedor flamenguista mesmo da favela, aquele cara que pega o trem para ir ver o Flamengo, que compra qualquer camisa, que compra tudo, esse cara está sendo deixado de lado totalmente e é uma pena, porque o Flamengo utiliza desse cara para fazer o marketing dele, para dizer que é o clube de todo mundo, do povão, né? E infelizmente, cara, isso não tá, essa elitização não tá só nos estádios, né? Porque você pensa bem, o torcedor do Flamengo, do Atlético, qualquer time, como é que ele assiste um jogo até da casa dele? Se só passa na TV paga hoje em dia. Como é que você assiste uma Libertadores, assim? Passa na Globo quarta-feira um jogo, né? Mas e o resto, assim? E o seu time? Será que tá passando toda hora? Será que quem não torce para alguns times menos visíveis, assim,
tá conseguindo acompanhar? Quanto custa esse pacote de TV, esses pacotes aí de futebol? Porque não é qualquer um que pode ter isso, né? E aí o cara ainda tem a rádio. Não sei até quando, não sei como é que vai ser, ainda temos a rádio, mas como é que a gente compra um radinho de pilha hoje em dia? E tá sendo tão difícil o acesso desse torcedor de classes mais baixas ao seu time, que eu acho até que ele tá meio que deixando pra lá, sabe? Não sei, cara, como é que você enxerga aí, Thiago? Mônica, tanto tá deixando pra lá que hoje 22% da população brasileira declara que não torce pra time nenhum. Foi feito um levantamento, o levantamento pelo Datafolha, né? E a resposta, nenhum clube, foi dada por 22% dos entrevistados, assim. É uma estatística maior do que a do Flamengo, que teve 20%. É muito simbólico isso, realmente. O brasileiro, com essa elitização do futebol, o brasileiro está deixando de ser apaixonado por futebol. O brasileiro está procurando outras formas de entretenimento, o brasileiro está procurando outras coisas para fazer. Porque... Sim, Thiago, e assim, só para eu ilustrar, que eu até esqueci de falar aqui, nesse caso, quando o Calil falou que futebol não é coisa para pobre e tal, a frase total dele, a fala dele foi: no mundo inteiro, futebol não é coisa para pobre. Doa quem doer. Ingresso é caro em todo lugar. Torcida dividida e entrada a preço de banana estragada só existem no Brasil. O Atlético coloca ingresso a R$20 e não lota o estádio. Isso foi em 2017 que ele falou isso, né? E aí eu queria dizer pro Calil aqui que eu dei uma pesquisada rápida assim na internet e vários sites e matérias jornalísticas e tal dizem que o futebol no Brasil é o mais caro no mundo. Enquanto eu falei que um torcedor, só para entrar dentro do estádio, num preço médio de R$50, assim, o ingresso, ele precisa trabalhar mais de 10 horas no mês, assim, quase 11 horas no mês. Lá na Alemanha, o torcedor trabalha 2 horas no seu mês e consegue entrar dentro do estádio. Então a diferença, o Brasil tá atrás de todo mundo, por mais que lá seja mais confortável, seja muito mais respeitoso lá, de horário, tudo. Aqui, cara, é o futebol mais caro do mundo pro torcedor. A gente não aguenta mais, como a Mônica disse, essa higienização, né, nos estádios. A gente tá cansado desse futebol tão chato, elitista, porque a gente estava acostumado a ver festas incríveis no nosso futebol e isso está se esgotando cada vez mais. Como eu estava dizendo antes, isso está refletindo na perda da paixão do povo pelo futebol. Então, é aquilo. Acho, sim, que algumas vezes as torcidas organizadas se excedem, algumas vezes acontecem brigas, situações ruins, mas não dá para generalizar. Queria muito que os clubes fizessem como o Cerro Porteño, queria muito que os clubes batessem de frente, queria que a diretoria do Flamengo, que está com tanto dinheiro, peitasse a Conmebol, peitasse a CBF e bancasse a festa no Maracanã, mas eu sou muito descrente em relação a isso. Acho que os instrumentos voltam, ok, isso é ótimo, mas acho que não vai passar muito disso. Pois é, uma pena, né, se foi esse o caminho. Eu acho que, na verdade, tinha que avançar até em outras direções. Tem um ator e palhaço, talvez até já tenha citado isso aqui no Ala Esquerda, o Márcio Libar, que ele até faz uma brincadeira assim, dizendo o seguinte, que o balé nunca vai dar certo no Brasil, porque é um tipo de arte que você tem que ficar sentado, quieto, em silêncio, parado, para poder admirar. E que o brasileiro, ele gosta do carnaval e do futebol porque ele não quer ficar parado, passivamente assistindo. Ele quer fazer parte do espetáculo. E é isso, o torcedor quer fazer parte do espetáculo e fazem de tudo para reprimir, impedir, limitar essa capacidade de expressão da população, em especial da população mais pobre, dentro dos estádios. Uma pena mesmo, né? Eu, inclusive, sou a favor de voltar às preliminares, sabe? Acho que é o fim da picada. Você paga uma grana pelo ingresso, sabe? O jogo é 5 horas da tarde,
Você chega 3 horas da tarde, tá rolando a preliminar, é os juniores, é o sub-23, agora é o futebol feminino. Você tem que colocar, você já vai se identificando com aquela molecada ou para aquelas meninas que são do teu time, você vai torcendo, você vai chegando mais cedo, você vai curtindo. Se você vai com uma criança, você não pode chegar na hora do espetáculo, tá todo mundo entrando, então você tem que chegar um pouquinho mais cedo, não é? Às vezes uma pessoa mais idosa, tudo isso tem importância. Tem que voltar com as preliminares, esse papo de que, mas o gramado, dane-se, cara, tem que conseguir preservar o gramado, não é? Mas o que arrebenta com o gramado é show que aparece, é casamento dentro do estádio, é jogo de apelada entre empresa tal e empresa tal, é tour para turista fazer não sei o quê. Isso é que arrebenta com o gramado, mas jogo de futebol, não. Então a gente tem que voltar com as preliminares. Olha, eu sinto saudade da época, olha, não estou querendo dar uma de super saudosista não, mas todo mundo, tem muita gente que gosta desses novos cinemas. Agora que você senta naquela cadeira super, parece uma cama, aí tem aquele lugar para botar o copo de pipoca, a bebida, e você fica ali, não sei o quê, e você com 2 semanas antes já compra o ingresso marcado. Olha, mas para a galera um pouquinho mais antiga, geralmente você ia para o cinema, cara, você pagava a entrada e você assistia quantas vezes você queria. Você podia entrar na metade do filme, assistir a metade, ficava para outra sessão, assistia outra metade. Agora é tudo limitado, é aquele pequeno espetáculo ali, restrito a pouco tempo. Sinceramente, acho que tudo isso tem que ser repensado. É uma pena que, enfim, os clubes não tenham essa dinâmica e ofereçam mais para o seu torcedor. Gente, para a reta final do nosso programa, eu queria colocar mais um tema aqui rapidinho, que tem a ver com esses embates entre clubes, concessionárias, enfim, que é o caso do que está acontecendo na Arena Fonte Nova. Arena Fonte Nova, que agora tem esse nome de Itaipava Arena Fonte Nova, porque ela é a grande concessionária, né? Entrou com os naming rights junto com a OAS e a Odebrecht. Então a Itaipava manda e a cerveja que rola dentro do estádio é essa. O que aconteceu? O Bahia, que já vem se caracterizando por algumas campanhas institucionais muito interessantes contra a homofobia, contra o racismo, e algumas datas, né, algumas efemérides importantes, tem se dado um recado legal. A diretoria do Bahia comprou essa briga e falou, olha, não é possível que a Itaipava fique aumentando o preço da cerveja dentro da Arena Fonte Nova e o nosso público, nosso torcedor baiano não tem condição de pagar esse valor. Ela estava aumentando, aumentou de R$6 para R$8, o que parece, e eles falaram não. Fizeram uma campanha de boicote, sugerindo ao torcedor não comprar a bebida dentro do estádio, e fez uma parceria com a Brahma. A Brahma vendeu a R$1 a cerveja do lado de fora e o torcedor do Bahia pôde comprar a cerveja muito mais barato, no enfrentamento direto a Itaipava, que tem os naming rights dos estádios. É uma coisa muito rara de acontecer e algo talvez que dialogue com esse exemplo do Cerro Porteño. Quer dizer, são enfrentamentos raríssimos que a gente vê e quando acontecem, pelo menos chamam um pouco a atenção, não é não, Herbert? Claro, com certeza. Eu fiquei muito feliz quando eu vi e ouvi essa história, porque o Bahia tem se caracterizado por esses posicionamentos nas redes sociais, que são importantes, são de fundamental importância. É um instrumento que o clube tem para se posicionar mesmo, né? Para escolher um posicionamento, mas essa foi uma atitude prática. Então foi o clube funcionando como clube. Eu acho que, para mim, isso é fundamental, Alexandre e os amigos da mesa, e os nossos ouvintes também. Os clubes de futebol no nosso país, eles funcionam muito, muito como times de futebol. Raramente eles funcionam como clube. E aí você pode pensar em vários exemplos. Eu vou dar o exemplo do meu clube, do Botafogo, que, por exemplo, nunca em Engenho de Dentro funcionou como um clube. Nunca chamou os comerciantes locais para conversar, para fazer uma parceria, para desenvolver aquele local. Tanto é que hoje tem um espaço ao lado do estádio em que você tem um galpão lá que você tem apresentações artísticas, você tem gente fazendo atividade física, gente fazendo dança, jogando futebol, jogando tênis de mesa, de tudo, e o Botafogo nunca esteve envolvido nisso como clube, né? Para ter a ideia do social. Juntando isso que a gente está discutindo agora com o que a gente estava debatendo antes, acho que um lugar vazio no estádio, lugares vazios nos estádios deveriam ser preenchidos pela questão social do clube. Então, você tem 20, 30, 40 mil lugares vazios no seu estádio, vai no Hospital do Câncer e leva as crianças para assistirem, vai numa favela, vai numa comunidade, vai no subúrbio, enfim, eleja públicos que você quer que tenham visibilidade e leve para o estádio. Manda o ônibus, manda uma van, manda o que você conseguir mandar.
mas preencha esse espaço, dê visibilidade para essas pessoas. Mostre na sua torcida que essas pessoas também existem. Então, mas voltando ao assunto do Bahia, eu achei um posicionamento fantástico, é isso que tem que acontecer. O clube está num momento muito legal já teve um momento de redemocratizar, né? O sócio-torcedor do Bahia vota, exerce o direito do voto, é ouvido e o clube abraçou. Como a Mônica disse aí, tem vários clubes de massa que se orgulham de dizer que é o clube de todos e de todas. Hoje, para mim, o Bahia é esse clube. Então, você pode ter todas as críticas aí ao que o Bahia já fez na história, o que, enfim, vai fazer ainda, mas nesse momento, para mim, é o clube mais simpático do Brasil. Não como time. Como time eu tenho minhas ressalvas, eu não gosto muito do Bahia, mas, enfim... Isso é só rivalidade de campo. Mas como clube não tem como a gente negar que ele está muito, mas muito à frente dos outros clubes do país. Eu concordo. Muito legal a iniciativa aí do Bahia, até porque a gente acaba que automaticamente não espera isso dos clubes, porque é isso que você falou, o clube, ele é um clube social, né? Ele precisa cumprir esse papel para a sociedade ali e tal, mas não cumpre. E aí, geralmente, a gente espera que não cumpra mais. A gente fica ali já achando, não, o Bahia não vai fazer nada, porque eles não fazem nada e tal. Acabou que fez e muito legal aí. A gente tá dando parabéns aqui para a diretoria do Bahia, que pensou nisso e fez uma ação de marketing bem legal. E aí isso cai naquilo que o Alexandre já tinha falado no início do programa, né? Quem são os presidentes dos clubes, né? Quem são esses caras, velho? De onde que eles vêm? Qual que é o trabalho deles? Como é que eles ganharam a vida? Vocês já viram pobre presidente de clube? Gente que, o Gari, ele quer ser o presidente do Flamengo, sei lá, Não é, cara, porque primeiro que presidente de clube não tem salário, né? Como é que essas pessoas vão viver para isso? Pessoas de classe média, mais pobres e tal, como é que elas vão fazer? Então esses caras nem chegam. Segundo que a campanha para ser presidente de um clube, como eu acompanho essas campanhas dentro do Fluminense, o dinheiro gasto é absurdo, né? E aí cai naquele mesmo problema da política brasileira, né? Quem tem para pagar a campanha é o cara que vai ser eleito ali e tal. E quem tem essa grana é a galera que não vai pensar nunca da forma que a gente pensa aqui, que não vai pensar nunca, dificilmente, vou falar nunca, né? Dificilmente vai pensar nesse torcedor que precisa, que não tem grana, que tem que trabalhar 10, 11 horas no seu mês para ir a um estádio de futebol. Eles jamais vão pensar com essa cabeça, porque eles não são essa pessoa. E aí eu queria só ressaltar aqui, para deixar minha fala final, que esse processo de higienização, de elitização, não acontece só dentro do estádio de futebol, né? Isso está em toda parte. Quando eu vou ao Rio, eu fico impressionada com esses condomínios fechados que acontecem aí na Barra, nesses bairros novos. Galera... classe média um pouco mais alta às vezes, eles querem ficar distantes. Quanto mais distantes, eles querem ter muros, sabe? Nós aqui e eles lá. É isso. Eu acho que isso foi sendo agrupado ali no meio do esporte, foi sendo trazido pro futebol e tá sendo isso, sabe? E aí eu acho muito legal ter esses setores mais populares, mas não queria que fosse assim uma divisão, sabe? Eles lá, a gente aqui. O futebol não é isso, o futebol é essa mistura. É a galera toda junta, é eu poder comemorar um gol abraçado com um cara que nunca na minha vida eu estaria abraçada com ele, eu não passo por ele em hora nenhuma da minha vida. Então, assim, eu queria que o futebol fosse um pouco mais isso, e aí eu queria que todos os setores fossem acessíveis. E esse eu tenho um sonho, esse, assim, no futebol e no esporte. Mas dificilmente vai ser atendido. E é com esse pesar que eu deixo as minhas últimas palavras aqui nesse programa de hoje. É isso, Mônica. Bela fala. Eu compartilho do seu sonho. Concordo com tudo que você disse. Acho que o povo está cada vez mais dividido. Isso se reflete nos estádios. Essa higienização, ela está acontecendo na nossa sociedade. Esse levantamento de muros, né? As pessoas têm milhões de contatos no celular, mas não interagem pessoalmente. E é como você disse, as pessoas de classe média alta querem se afastar, querem ter as pessoas mais pobres longe. Isso mostra muito do momento que a gente está vivendo enquanto sociedade no Brasil, né? E não à toa a gente tem os governantes que tem hoje, presidente, governadores,
jogadores. Só deixando aqui, já que a gente está com pouco tempo, deixando aqui meus parabéns ao Bahia, à diretoria, ao presidente Guilherme Belintani pela iniciativa, por bater de frente com essa arena Itaipava, né, que é a Fonte Nova, e torcer para que a gente tenha mais casos assim, a gente tenha mais casos de enfrentamento à elitização e ao futebol moderno, né? A gente vai encerrando aqui o Ala Esquerda. A gente tentou, né, fazer um programa com alguns assuntos positivos, alguns assuntos que nos dessem alguma esperança, mas ao longo do programa a gente vê que ainda tem muita luta pela frente, não é isso, Alexandre? Não tenha dúvida, Thiago. A luta continua, né? Mas é isso, o tempo todo atento, mas vamos ficar, pelo menos na paquera, antenados com algumas dessas iniciativas, algumas positivas, algumas dá para desconfiar um pouco, a gente vai precisar ver como é que elas avançam, mas de qualquer jeito, ficar ali, pelo menos, acompanhando o que está acontecendo, dando visibilidade, discutindo, colocando aqui no podcast, fazendo com que as pessoas também tenham acesso a isso, discutam aí nos seus outros ambientes, seus grupos, nas suas torcidas, nos seus espaços que discutem esporte, para a gente seguir aí formando uma massa crítica para a necessidade fundamental da transformação do ambiente esportivo, né? Se um outro mundo é possível e necessário, um outro mundo da bola é mais do que necessário. Deixa eu passar para o Herbert Borges, que hoje encerra o nosso programa. Valeu, Herbert. Valeu, Alexandre. Valeu aos amigos da mesa. E eu tenho uma sugestão final. A sugestão final é que quando essa geral aí do Maracanã voltar, que vai voltar de uma maneira diferente, o nome dela seja Espaço Favela do Rock in Rio. Porque o que vai ter de classe média fazendo cosplay de pobre para pagar mais barato nesse setor, não vai estar no gibi. Essa expressão que minha mãe usa. Exatamente, vai servir para isso. Exatamente. Então já está batizado, você ouviu primeiro aqui no Ala Esquerda, Espaço Favela do Rock in Rio é o novo nome da geral do Maracanã. Então é isso. Passando aí para a galera as nossas redes sociais, Thiago me corrija se eu estiver errado, mas no Twitter, @alaesquerda7 e no Instagram, @ala_esquerda7. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, galera. Tchau, galera.